Graças a Deus, meus amados irmãos, Escola Bíblica Dominical, nós vamos estudar a doutrina do pecado. Olha que novidade, a doutrina do pecado, mas os ataques que existem à doutrina do pecado, as distorções que existem também. Consequentemente, nós temos aí as heresias, temos a ortodoxia, a heterodoxia, as deturpações, e por isso que nós estamos aqui numa escola bíblica, para poder fazer o alinhamento e o balanceamento do carro para a viagem. E a gente começa por onde? Quem é que toca no assunto da doutrina do pecado? Quem toca é Deus. Deus toca na doutrina do pecado, e esse é o fio de prata. Fio de prata que é igual pipa, né? Você segura a lata aqui e vai soltando linha, tá todas as pipas lá em cima, você não se confunde com nenhuma. Você dá uma puxadinha aqui, você sente a sua pipa lá em cima. Então isso é a linha de prata. E para cada pipa uma linha. Não tem jeito de você empinar o pipa do colega. É para cada pipa uma linha. Isso é a chamada linha de prata da doutrina. Você segura ela do Velho Testamento, ou Antigo Testamento, até o Novo Testamento, e você não pode soltar em tempo nenhum. Aí vem o pessoal que são adversários, quer cortar a nossa pipa, né? Cortar e aparar a nossa pipa e falar: agora a sua pipa é nossa, se quiser, empina com a minha. Não, nós não queremos empinar a pipa de ninguém, a gente quer manter a doutrina conforme nos foi ensinado pelos profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. O que nós devemos entender é de que a Bíblia ele é um livro de revelação progressiva e cumulativa. Quer dizer, você tem a revelação aqui da Bíblia sobre a doutrina, e ela é progressiva, ela vai do Antigo ao Novo Testamento. Ponto de partida, livro de Gênesis. Ponto de chegada, livro de Apocalipse. Então, entre Gênesis e Apocalipse, você tem a evolução da doutrina. Por isso chama-se revelação progressiva. Não dá para ensinar tudo de uma carga só, numa pancada só. Revelação progressiva é isso. E também ela é uma revelação cumulativa, quer dizer, ela vai acrescentando ponto em cima de ponto. É um edifício que está sendo construído. Começa onde? Começa cavando os alicerces, lançando a ferragem, fazendo a estrutura, colocando as colunas e criando os andares. Toda a doutrina da Bíblia é assim? Toda a doutrina da Bíblia é assim. Não dá para despejar tudo em cima de um profeta só, de um apóstolo só, de um livro só. Por isso que existe a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela pega um tema, temática, tá vendo? Uma temática, e dentro dessa temática ela vai criando um sistema. Eu quero estudar sobre o pecado. Como que a doutrina do pecado é tratada no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio? 40 anos Moisés escrevendo. Então Moisés escreveu no deserto durante 40 anos, Moisés escreveu 5 livros, e se tem uma doutrina que ele trabalhou bastante é do pecado. Você pega o livro de Levíticos. O livro de Levíticos é chamado de Código de Santidade. O nome teológico é esse, tá? Código de Santidade. E lá no livro de Levítico, o sumo sacerdote, ele tem que realizar o sacrifício certo para expiar corretamente o pecado de um ou de outro. Um é o pecado da criança, o outro é o pecado da mulher, outro é o pecado do velho, outro é o pecado do príncipe, outro é o pecado do sacerdote, outro é do sumo sacerdote. O pecado praticado por uma mulher, ele é 80% menos grave do que o de um homem. Pra você ter ideia. E o pecado praticado por uma criança, um menino, um homem, ele é 20% mais caro do que o pecado praticado por uma mulher. Isso aí é a doutrina que você tem no livro de Levítico. A mulher praticou um pecado, vou oferecer um sacrifício para Deus. Qual que é o sacrifício que eu ofereço? É esse daqui. Ele é dividido em partes, tá bem? Em partes. Isso aqui é o pecado. Dividido em partes. Qual que é a parte da mulher? Essa daqui, ó. Ela paga isso daqui.
Se o mesmo pecado fosse praticado por um homem, isso aqui tudinho, o pecado do homem é mais grave do que o pecado da mulher. O pecado de uma criança é mais grave do que o pecado de uma mulher. Como que eu sei isso? É o preço que tem que ser pago na oferta. O livro de Levítico, ele trata pecado a pecado, categoria a categoria, e qual o tipo de sacrifício que tem que ser oferecido dependendo do pecado. Existem ofertas pacíficas, existem pecados de omissão, tem o pecado do fato da mulher não ter se purificado no pós-parto, ela precisa dar uma reparação, uma satisfação pelo pecado. A palavra satisfação na Bíblia é chamada de expiação, tá bem? Ó? Expiação. Isso aqui é o termo bíblico. Eu estou oferecendo um sacrifício pela expiação do pecado. É uma satisfação. Senhor, eu estou te dando uma satisfação. Por que eu não fiz a peregrinação que tinha que ser feita para Jerusalém 3 vezes por ano? Pelo menos 3 vezes por ano tinha que ir até Jerusalém para participar lá do sacrifício anual. Ano passado eu não vim. O que eu tenho que fazer? Tenho que dar uma satisfação para Deus. Como que eu dou essa satisfação? Com palavra? Não. Você pega e traz um sacrifício referente ao ano passado. Quem vai receber esse sacrifício? O sumo sacerdote. Qualquer um pode receber? Não. Só a casta sacerdotal. Por isso que existe a revelação progressiva, que eu falei, começa em Gênesis e termina em Apocalipse, e cumulativa. Você tem que estudar ponto por ponto para dizer assim, agora eu tenho uma teologia sistemática em cima desse assunto. Agora os senhores imaginem o trabalho que dá para Deus levantar doutores, porque diz que ele colocou doutores na igreja, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Quer dizer que ele colocou doutor também na igreja. São os professores, são os mestres, os que cuidam da doutrina. Vê o trabalho que dá estudar a Bíblia inteira, encontrar o fio de prata da doutrina e dizer, isso aqui é o que a Bíblia ensina, ortodoxia. Isso aqui tem que ser ensinado por todo pastor, por todo teólogo, por todo presbítero, por todo evangelista. E isso tem que ser ensinado pelo Espírito em todas as igrejas. É um trabalho gigante. E por dar trabalho, existe a rota de fuga, a discordância, a heresia, meus irmãos. A palavra heresias, ela tem um significado que é o que eu escolhi, haireses. É uma escolha própria, particular. Tem a ortodoxia, a doutrina correta, e a heresia, a doutrina alternativa. Como dá trabalho estudar, ensinar e manter, alguém pega só um atalho, um ponto da doutrina e torce e distorce. Sabe aquela música antes, né? Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era percevejo. Seja percevejo, seja pulga, é um parasita. O que é heresia? É um parasita na doutrina. E aí torce, retorce, coça, procura, mas você não sabe. E nós temos o dever, enquanto estudantes da palavra de Deus, de dizer, é pulga ou percevejo, é um parasita na doutrina. E o apóstolo Paulo diz, vocês não sabem que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? Sabem ou não sabem? Ah, eu não acho que não. Faz o teste. Dá licença aqui, pastor, já eu aceitar um negócio. À vontade. Ou, como diz o livro de Provérbios, vocês não sabem que se a mosca morta cair onde o perfumista faz o perfume dele, estraga todo o perfume dele, a mosca morta, e que um pouquinho de estultícia acaba com toda a inteligência também, e que há uma exigência de que a doutrina seja tratada com toda a pureza. Paulo escreve a Timóteo falando, com toda a pureza, doutrina pura. A palavra pureza no grego é cátaro, tá bem? Cátaro, onde surge até os cátaros na Idade Média, né? Aqueles que querem a pureza da doutrina. Tá bem, nós temos que tratar a doutrina com pureza ou pode ser com impureza? Deus fala, não, é com pureza mesmo.
Se você fizer uma roupa, a roupa não pode ter dois tipos de fio. Tem que ser um tecido de ponta a ponta, porque representa a pureza. Não pode ter dois tipos de fio. Você não pode pegar duas sementes e colocar na mesma cova. Ah, já que vai nascer um pé de milho aqui, eu vou colocar feijão também. Assim o feijão vai se entrelaçando no milho, eu ponho o milho e o feijão. Não. Isso é o que a Bíblia fala. Por isso você coloca o milho na cova do milho e o feijão na cova do feijão. Você pega uma roupa e você faz ela de ponta a ponta de algodão, de ponta a ponta de linho, de ponta a ponta de seda, para que não haja mistura. Quer dizer que Deus exige pureza na doutrina. E para que garantir a pureza, levanta os doutores só para isso, para estudar de Gênesis a Apocalipse, pegar um tema chamado pecado e passar a ensinar do rudimentar, do básico, do dia a dia, até o mais complexo, o mais complicado de tudo. Se os doutores não cumprem a sua função, alguém vai fazer. Essa é a verdade. Os doutores dormiram no ponto, admitiram alguma impureza, alguma heresia, algum parasita, admitiram, não combateram, entenderam errado, aí pronto, é joio e trigo tudo misturado. Chega num dia como hoje, na escola bíblica dominical, nós retomamos o tema e o que a gente descobre? Quem que surgiu no meio do caminho? Surgiu o conceito das religiões. As religiões pensam a doutrina do pecado diferente da Bíblia. E por religião se entende até o cristianismo, tá? Cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, espiritismo. Religiões é o sistema. Entendem a religião diferente da Bíblia. A Bíblia, ela tem a sua hegemonia, a sua liderança, a sua espiritualidade, a sua doutrina. As religiões não concordam com aquilo que a Bíblia está dizendo e dizem e dão versões da doutrina. Qual que é a versão? Aí você tem as versões das religiões animistas, politeístas, religiões asiáticas, pensam diferente. Você tem o ponto de vista da ciência. A ciência também fala sobre, aqui no caso, a ciência social. Você estuda antropologia, arqueologia, sociologia. Então as ciências sociais, vou até colocar aqui, bem especificamente, tá? Ciências sociais. Ela pensa diferente. A religião da nova era, que não é uma religião, mas é uma religião. A nova era não é uma religião, mas ela é uma religião. Ela usa conceitos de religião, pensa a doutrina diferente. E chegamos aqui no nosso gráfico do fim dos tempos. É o fim dos tempos mesmo, já dizia a minha avó. Só pode ser o fim dos tempos. Afinal de contas, que texto bíblico que a gente precisa pegar para poder tratar a doutrina? E a nossa revista propõe um texto. E eu gosto bastante de trabalhar o texto bíblico junto com o conteúdo. Eu peço sempre aos irmãos assim, os irmãos leem o conteúdo em casa durante a semana. Aqui a gente vem e trabalha o texto bíblico junto com o comentário dos irmãos, porque o fórum aqui é aberto, tá bem? O fórum aqui é aberto, a gente abre a plenária para os irmãos, é só dizer, tem um ponto de vista aqui, um acréscimo, um decréscimo, e os senhores falam. Texto bíblico, Romanos 3, 9 e 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Sua garganta é um sepulcro aberto, sua língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus.
Por isso nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esse aqui é o texto. A gente tem como trabalhar todos os textos da Bíblia? Não tem. Precisamos pegar um texto que é o texto norte para o nosso estudo. E aí quem é que está propondo o texto para nós? Quem escreveu o texto, né? Quem escreveu o texto? Paulo. Você está na fonte original da doutrina. Aqui, Novo Testamento. O que ele faz? Ele faz uma citação do Antigo Testamento. É o fio de prata. Paulo, doutor, passou toda a sua juventude aos pés de Gamaliel, estudou o judaísmo na raiz, no hebraico, como diz a história, né? Estudou no hebraico e no grego. Estudou no texto hebraico antigo e na Septuaginta, nas duas Bíblias que tinha. E a Septuaginta, ela era a Bíblia por excelência do primeiro século, tá? Por excelência. Haviam festas que eram comemoradas pelos próprios rabinos nas sinagogas para comemorar o surgimento da Septuaginta. Eles consideravam um milagre a Septuaginta, uma tradução que podia ser lida por todos, diferente do texto hebraico que não tinha as vogais, só os especialistas liam. A Septuaginta todo mundo conseguia ler. E haviam celebrações anuais agradecendo a Deus por terem recebido a Septuaginta. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que era um doutor voltado para o helenismo, mesmo para o judaísmo mais helênico, mais em grego. E Paulo faz uma citação do texto da Septuaginta, ponto por ponto, e um texto pesadíssimo, aonde ele fala sobre, a gente vai falar aqui, sobre a doutrina adotada pelo calvinismo, que é da depravação total do gênero humano. Os calvinistas, eles pensaram a doutrina do pecado com radicalidade. Eles admitiram o seguinte, tomando por base um texto como esse, eles admitiram de que a raça humana está absolutamente depravada no que diz respeito às coisas de Deus. Admite-se, inclusive, que a gente criou a moral, criamos a ética, os bons costumes, mas toda boa criação que a gente faz ainda está maculada pelo pecado. Quer dizer que a boa intenção não é só atravessar a velhinha no farol. A boa intenção é de que a velhinha diga obrigado, porque senão deveria ter deixado ela do outro lado, porque já é uma velha e não sabe nem dizer obrigado, meu filho. Isso é a depravação total do gênero humano. Você não faz o bem pelo bem. Você não consegue fazer o bem puro. Puro, sabe? Leite puro. Sem água, sem nada, sem agrotóxico, sem nada. Leite puro. A gente não consegue fazer o bem. Eu faço o bem ao meu filho com a intenção de que ele reconheça de que ele ficou uma boa pessoa, porque eu fiz ele ser uma boa pessoa. Aí ele dá errado na vida, né? Pronto. É por quê? Porque eu não segui os conselhos do pai. Não é o bem pelo bem. Eu não faço o bem pelo filho. Eu faço o bem para que ele reconheça que eu fiz o bem para ele. E isso é a doutrina calvinista da depravação total do gênero humano. Até o bem que a gente pratica é um bem na horizontal. É um bem que tem que ter retorno, ida e volta. Se o bem tem que ter retorno, ida e volta, já não é bem. Por quê? O bem puro, aquele que é o bem pelo bem, nem espera o retorno. É o que Paulo escreve na carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele diz que o amor, ele é assim. Ele não se porta com indecência, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor pelo amor. Amando ainda que eu não seja amado. Respeitando ainda que eu não seja respeitado. Entregando ainda que eu não receba de volta. Ou como diz o apóstolo João, nós o amamos não porque a gente amou ele primeiro. Quem amou quem primeiro? Deus. Deus ama pelo próprio amor. Deus amou o mundo. E pelo próprio amor que deu o seu filho. Aí os calvinistas radicais, eles falam sobre a depravação total do gênero humano. Por isso, tudo é na horizontal. Tudo é via de mão dupla. Tudo tem que ter um retorno. Se não tem um retorno, é uma segunda intenção. E a segunda intenção é o pecado. Isso aqui é radical, não é radical, meus irmãos? A segunda intenção é o pecado. Quando você faz alguma coisa pelo retorno
pelo prêmio ou por medo da punição, é a segunda intenção, é o pecado. Aí o texto diz o quê? Todos pecaram. Não há um que consiga escapar dessa universalidade de que o pecado está em você. Quando você quer fazer o bem, o mal está com você. Aqui está o nosso irmão da oferta. Deixa eu ver se... Pastor Rogério, Sim, senhor. o senhor falando dessa velhinha no farol, 15 dias atrás eu levei minha esposa no médico em São Paulo. E chegando lá no hospital, tinha uma senhora andando na cadeira de roda e com a bolsa do lado. E aquela bolsa caiu. O cadeirante que estava empurrando aquela senhora não conseguia pegar aquela bolsa. E eu abaixei, peguei a bolsa e com toda a gratidão entreguei para aquela senhora, para aquela dona que estava empurrando o cadeirante. Aquela moça que estava empurrando o cadeirante virou as costas, não deu nem ideia, não deu nem satisfação. A senhora que estava do meu lado, sentada do meu lado, ela reconheceu aquela gratidão e virou para mim e falou comigo assim: olha, para você ver uma palavra de obrigado, como que ela toca tão forte no nosso coração. Para você ver como é que o ser humano é tão ingrato. A mulher virou para mim e falou que eu não conhecia a mulher. A outra falou comigo, não conhecia essa mulher. Como o ser humano é tão ingrato. O que custava ela falar muito obrigado? Aí eu falei, aí foi aquele momento que Deus me deu a oportunidade de abrir a porta, de eu falar de Jesus para ela. Eu disse: olha, Jesus Cristo, ele fez tanto bem na terra e recebeu como recompensa a ingratidão. Isso é normal. Foi o suficiente. Aquela mulher parou e ficou assim, atônita, sem saber o que aconteceu. Tá? Então, é a oportunidade de você falar de Jesus pessoal. É um péssimo normal, né? Pastor Lucimário está conosco, né? Superintendente da Escola Dominical. Eu gostaria de facultar a palavra ao senhor. Fique à vontade, professor. Pode seguir sua à vontade. Amém. Obrigado. A gente concorda então de que o pecado ele é universal e ele é mais grave do que a gente trata. A gente é mais leniente, é mais compassivo com ele, a gente não agrava tanto a situação do pecado. Nós não somos de matriz calvinista, tudo bem? Mas é isso que os calvinistas ensinam. E nós acreditamos de que existe bondade no homem, por isso que a gente faz hospital, cadeia e cemitério. Então, são 3 instituições sagradas do mundo: cadeia para colocar o bandido, né? Hospital para tratar o doente e cemitério para enterrar todo mundo, os bons e os maus, tirar o morto de perto de nós. A gente é assim, a gente cria instituições para poder manter a sociedade. Pastor Rogério, estou aqui na escola para aprender. A Bíblia fala assim, João falou assim: se nós falamos que não pecamos, mentimos, e em nós não há verdade. Esse pecado que nós temos não é um pecado de destruição, mas é a natureza dele, é isso? Mais um texto complicado do apóstolo João, né? Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a sua palavra não está em nós. Certo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O ponto central é o seguinte: será que a gente entende a gravidade? A gente não entende a gravidade do que é ser o pecado. A gente é um pouco mais leniente. Vamos cá para nós, né? Comer um fruto e trazer o pecado ao mundo e o pecado à morte. Não é grave comer um fruto. Por que Deus criou a árvore e colocou ali sem cerca nenhuma? Por que Ele não colocou o querubim antes? Se Ele tivesse colocado o querubim antes, bem na porta da entrada da árvore do conhecimento, na hora que a Eva tivesse chegado lá, o querubim tinha cortado a mão dela, não tinha acontecido pecado. Não. Deus criou, colocou no meio do jardim, no meio, sem cerca nenhuma. Diz que era uma árvore vistosa, né? Agradável à vista e saborosa ao paladar, dava água na boca. Por que Deus fez isso? E disse: não coma. E ela comeu. E porque comeu, olha nós aqui outra vez. Nós temos a tendência de tratar isso aqui com um pouco mais de brandura. Pastor Rogério. Surgem as heresias, que a gente vai entrar aqui nas heresias, que é a heresia das teologias modernas, a teologia do pecado social. Sim, senhor. O tema de hoje é fantástico: a deturpação da doutrina do pecado. Entendo eu que
que uma das maiores formas de deturpar a doutrina do pecado, como o senhor falou, é desinformar sobre a gravidade do mesmo. O senhor acabou de citar aí o calvinismo com a depravação total, e no antônimo dela a gente tem o pelagianismo. O pelagianismo com a negação da transmissão do pecado. Inclusive, eu acredito que todos saibam, a igreja cinza que está ali na outra quadra, ela é pelagiana. Os que frequentam a congregação cristã no Brasil, embora eles tenham esse desconhecimento doutrinário, a matriz de ramarquiologia deles é pelagiana. Eles são pelagianos, eles negam a transmissão do pecado e da natureza corrompida. Então, ali a moral e a manter a doutrina pela doutrina é o mecanismo de salvação. Então, como o senhor falou, vamos pegar o fio de prata da doutrina. Qual é o fio de prata da doutrina? A ortodoxia. A ortodoxia, ela é progressiva, não é progressista, é progressiva. Né? Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E tudo que sai da ortodoxia é a heresia, que é a interpretação pessoal. Eu estava vendo ontem ontem nós tivemos uma ceia maravilhosa e uma palavra poderosa de cunho pastoral. Nosso pastor trouxe a palavra pastoral. E eu estava imaginando, vendo aquele plenário lotado, imaginando o que Jesus falou para Nicodemos. Lá em João 3:15. Assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como em que contexto? Ora, com o pecado de números, a serpente foi levantada e todos que olhavam para aquela serpente, eles eram curados. E o que eles viam na serpente? O seu pecado. O remédio, o antídoto para a serpente é entender que foi picado por ela. Por que Jesus disse assim como, da mesma maneira, da mesma forma? Jesus está dizendo, olhe para o Cristo levantado e veja o seu pecado pendurado. Então, pastor Rogério, hoje, a maior tratativa da desconstrução da doutrina do pecado, para mim, é a negação do mesmo. Crentes que são crentes e não sabem do que. E a nossa principal crença é naquilo que o Espírito nos convence, do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não for convertido e crer no pecado, a minha fé está toda comprometida. Então tem a depravação total, tem o pelagiano, tem o crente que é pelagiano e nem sabe o que é. Tem crente que senta aqui e alguém está pregando a doutrina do pecado, ele está pensando, isso não tem nada a ver comigo. Quem comeu o fruto foi Adão, foi Eva. O que tem a ver comigo? Ele não entende, não compreendeu o cerne da doutrina, o fio de prata, da transmissão do gênero, da natureza humana decaída, corrompida. Então isso é muito importante que o senhor falou. Tratar essa doutrina com a devida relevância. Entender o que João está dizendo. Quem diz que não peca, já está pecando. Já pecou, É isso, pastor. Obrigado. E uma observação em cima da palavra, eu não virei para olhar, mas pela voz é o André, né? Sou eu. Acertou. Pode continuar. Acertou sem ver. A questão da se reconhecer e entender que todos os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus, conforme Paulo colocou, e a importância, André, eu estava observando a questão de João. João usa pecado no plural e pecado no singular. O próprio texto que foi citado pelo irmão João. Negar o pecado é ser mentiroso. Negar a consequência do pecado é ser mentiroso duas vezes. E ainda essa semana eu estava lendo a história a respeito de Pelágio. Pelágio era muito amigo de Agostinho de Hipona. E Agostinho era antagônico às ideias de Pelágio, né? E eram amigos. E eram amigos. Porém, as ideias eram diferentes. E olha o grande prejuízo que se tem hoje, principalmente com a teologia liberalista, essa questão que vem aí desse movimento que começa pela Europa e chegou por aqui afora também.
e que, queira ou não, tem um fundo político, tem um quê político, social, conforme o senhor colocou ali, mas a igreja precisa se despertar, nós precisamos nos despertar, e mensagens como a que fora pregada ontem, essas mensagens devem vir mais à tona, porque nós estamos vivendo uma geração de cristãos que flertam com o pecado, amam o pecado e acham que ao mesmo tempo pode ser servo de Deus de mãos dadas com o pecado. Acho que nós precisamos nos despertar muito nessa questão, e a questão do pelagianismo, até porque somos acusados de semi-pelagianistas, né, pelos calvinistas, mas a bem da verdade é uma acusação falsa, porque nós não adotamos tal pensamento. E sabemos que realmente todos pecaram, todos ficaram distanciados da graça de Deus, e se somos salvos pela graça de Deus, precisamos ter essa consciência de confessarmos os nossos pecados. Confessar e abandonar. Confessar também sem abandono não vai levar a lugar nenhum. Então é muito sério, é sério isso que estamos vivendo, e eu observo a nova geração de cristãos. Essa nova geração é a geração que parece do oba-oba, que está tudo em casa, está tudo ok, não tem problema, está numa ceia como ontem, e hoje está assistindo um programa. Hoje não, depois da ceia. Depois da ceia. Depois da hoje, ceia, né? vamos colar na baladinha. Isso aí, mais ou André, isso menos aí. assim. Vamos para uma baladinha, em casa a gente tem um filmezinho daquele bem picante, imoral, nojento, vamos assistir em família, vamos levar nossos filhos ao cinema e assistir aqueles filmes que nem em casa a gente tem coragem de assistir, e vamos por aí, é por aí afora. É uma criança da nossa quadrilha. Sim, senhor. Eu acho que é assim, né? Diante de tudo que a gente já ouvimos aqui, eu acho que a gente tem um pouco de relevância dentro de todo esse contexto para a gente. A gente deixando de se posicionar em alguns momentos aqui, diante dessa fala, como um cristão. Acho que a gente entramos assim numa certa zona de conforto e deixamos igual o pagode fala, deixa a vida me levar. E aí nós estamos criando uma geração de novos crentes Nutella. Não gosta de oração, não gosta de palavra, pecado é santidade. Já não jejua mais? Então, são alguns critérios que não tem mais importância. Porque nós, geração X, criamos uma situação, eu estou dizendo de mim, criamos uma geração que a gente viemos de uma classe proletariada, fracassada, passamos muita dificuldade e buscamos muito milagre e prosperidade para nossos filhos. Então a gente querendo colocar tudo na mesa, se possível até um carro zero para ele, que nós não tivemos. E a gente criou uma situação de zona de conforto. Então isso se estabeleceu. Então muitas das coisas ficou passivo de punição diante dos nossos olhos, e a gente está levando. Muitas das vezes nós saímos num culto como, não somente o culto de ontem, nosso pastor é um cara muito excelente na sua palavra, tanto você também, o seu ensino é muito bom, e muitas das vezes a gente vê daqui, da porta para fora acabou aquilo. Até quando nós vamos ter uma vida dessa mentirosa? Bom, começou com essa reflexão. Kierkegaard, né? Kierkegaard não foi um exemplo de cristão. A vida moral dele não é uma vida exemplar. Mas a vida teológica dele, os escritos dele, ele fala o seguinte, olha, ele escreveu tem um texto dele chamado ou, é o nome do texto, ou isso ou aquilo. Não dá para ser os dois. E ele fala, aqui na Dinamarca, você já nasce cristão. Você não passa pela experiência da conversão, do encontro com Cristo, da consciência do pecado. Tem que ser criada ou despertada a consciência para o pecado. E o Kierkegaard também escreve assim, retire a consciência alarmada da igreja, a consciência trágica. Nós adoramos a um Cristo que morreu em uma cruz. Isso é uma tragédia. O Filho de Deus está morto em uma cruz. Quer dizer, a celebração que a gente faz é em torno da morte de um homem, do Cordeiro.
Isso cria em nós a consciência trágica. É uma tragédia, não é uma comédia, não é uma ida ao teatro, como foi relevantemente falado pelo nosso pastor ontem. Nós não estamos aqui para um evento, um entretenimento, né? Uma apoteose. Estamos aqui para a celebração do Cristo que foi sacrificado, morto. Ressuscitou porque foi morto. Aí não pode se parar de tratar a doutrina, porque se nós paramos de tratar a doutrina, quem vai tratar? O pelagiano, o semi-pelagiano, ou a turma, já dou a palavra para o senhor, tá vendo? A turma do Evangelho Social. Então a turma do Evangelho Social, a partir desse século XX, que é o século do avivamento, do despertamento e da apostasia, século XX. Século XXI é mais o século da apostasia mesmo. Avivamento e despertamento você tem ali no século XX, final do século XIX. Século XVIII teve o avivamento, né? Século XXI é da apostasia mesmo, é do abandono e do afastamento máximo possível dessa coisa chamada ortodoxia. Então, a partir do século XX ali, no final, né, começa a Revolução, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as igrejas formam um Conselho Mundial de Igrejas, e a ideia de que o mundo todo está perdendo, o mundo todo está perdido porque nós negligenciamos a tarefa da evangelização. Aconteceram congressos também, esses congressos latino-americanos, reunindo delegações das igrejas protestantes e católicas e ortodoxas do mundo inteiro, em cidades principalmente ali da América Latina. E a pergunta é, como que nós vamos resgatar a nossa obra de evangelização? Aí surgiu a questão, nós precisamos mudar a estrutura da sociedade. Por quê? Porque o pecado está acoplado à sociedade, não é um pecado pessoal, no singular, que o senhor colocou. Meu pecado. Publicano batia no peito e pedia o quê? Misericórdia para ele, porque ele era pecador. Ele não confessou qual que é o pecado dele, porque eu fiz isso, aquilo, outro. Ele diz, tem piedade de mim, pecador. Quer dizer, como diz o apóstolo Tiago, quebrou um mandamento, quebrou a lei. Você não é pecador porque você cometeu todos os pecados. Você é pecador porque há um pecado que já foi cometido, o do Pai. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram em quem? Por um homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Essa é a lógica do Novo Testamento. Por um homem, entrou o pecado no singular, no mundo singular, e pelo pecado a morte. Por isso todos pecaram. Não é que Paulo fala todos morreram, todos pecaram. Pecaram em quem? No Pai. Quem é o Pai? O Adão. Todos pecam em Adão, todos morrem em Adão. Então o pecado do Pai é contabilizado para a sua semente, para a sua descendência. E por isso que a gente sustenta ortodoxamente, biblicamente, a doutrina do pecado federal, chamado de pecado capital ou pecado original. São três termos que a gente usa aí. E dentro da doutrina do pecado, a gente trabalha com o chamado traducionismo, tá bem? Traducionismo. Traducionismo entende o quê? Que o pecado passa de geração em geração, de homem a homem, do pai ao filho. Então a gente vai trazendo a natureza do pecado. A natureza, ela vai se desdobrando. Todos pecaram em Adão. Traducionismo. O traducionismo vai nos levar justamente para a doutrina do pecado original. Pecado original, pecado federal ou pecado da raça. São termos que a gente utiliza aqui. Ao lado do traducionismo, surgiu um problema. Qual que é o problema? A criança, olha para ela, que bebezinho lindo. É lindo esse bebê, essa menininha. É impossível olhar para ela e dizer que ela vai se tornar uma mulher fascina, que mata pai e mãe e que vai para o cinema. É impossível imaginar que essa mulher vai ser uma abortista. Eu olhando para aquela criança, eu não vejo naquela criança uma mulher que vai defender
A imoralidade, a promiscuidade, que vai ser a meretriz que a gente estudou na semana passada. A criança no berço não me lembra Adolf Hitler engendrando genocídio. Eu não vejo nenhuma criança. De vez em quando a gente passa aí pelo farol e vê o pessoal aí mendigando, vem na minha consciência que aquilo foi um bebê um dia, no braço de uma mãe. O que diz aqui essa turma? A estrutura da sociedade levou esta mulher a se tornar uma abortista, uma mulher que defende genocídios, que acredita que a pedofilia é uma coisa natural. Por quê? Porque as sociedades antigas a pedofilia era natural. E tudo isso aqui é estrutura social, é a sociedade que criou o conceito de pecado. E se o pecado ele é estrutural, ele não é pessoal, ele não é individual, eu tenho que aplicar um remédio. Qual que é o remédio? O evangelho social. Eu tenho que trabalhar nas bases políticas, econômicas e culturais da sociedade para poder trazer o quê? O pelagianismo. Como assim? Mostrar que o pecado é de cada um. E a solução para o pecado de cada um praticar os preceitos que a lei manda. Porque já que Deus mandou, é porque é possível fazer. Você está doente, esse aqui é o remédio. Se você não tomar esse remédio, você continua doente. O que nós dizemos? Que o remédio é Cristo, a serpente que foi levantada no deserto e que agora que representava o Senhor Jesus. É Ele que é a cura. Não é as nossas obras, não é a guarda da lei, não é a criação de um sistema social perfeito, não é a eleição de um presidente cristão, nada disso. O problema é de outra dimensão. É o homem morto espiritualmente, socialmente, economicamente, materialmente, psicologicamente. É o homem morto em suas ofensas e pecados. Aí criou esse problema. O pessoal fala, não pode ser que o filho traga o pecado do pai. Aí surgiu a outra corrente, que é chamada de criacionismo. O criacionismo diz que Deus cria alma a alma. E cada alma que Deus cria inocente. A criança nasce inocente, continua inocente e ela passa a pecar a partir de determinada idade em que ela toma consciência. Ela só começa a ser culpada pelos seus pecados a partir do momento em que nós criamos nela a consciência do pecado e dizemos, isso é do teu irmão e não é seu. E ela pega e ela faz o quê? É meu, eu vou lá e tomo do meu irmão, bato nele e choro, para que meu pai não bata em mim. Mas os criacionistas dizem que Deus cria o homem bom e que esse homem se corrompe. Se corrompe como? Pela sociedade. A sociedade corrompe o homem. Essa turma tradicionalista diz não. O tradicionalista diz, não precisa um tomar o carrinho do outro. Já nasceram pecadores. Em determinado momento, a concupiscência, o desejo, o impulso vai levar essa criança ao pecado, a tomar a chupita do outro, a querer o leite do outro. Existe um impulso ao pecado, uma natureza. O senhor queria citar um texto? Eu estou vendo aqui, esses dias aconteceu um negócio da comprometinha, meus crianças, meus netos, eles ensinaram a não falar palavrão. Aí tinha um coleguinha lá, em casa, o coleguinha foi e xingou o meu neto. O meu neto pôs ele para fora na hora e correu lá e chamou a avó dele. E falou assim, não é mais para deixar ele lá. Porque ele veio falar palavrão com o meu irmão. E se ele apanhar lá em casa, você só vai ver. Se ele falar palavrão de novo. Que ensinado a não falar. Aí eu estava pensando aqui também, eu estava assistindo esses dias um vídeo do povo do Islã. Aí ele falou assim, por que no Islã eles ensinaram a não roubar? Porque se roubar, primeiro corta uma mão. Se ele roubar de novo, corta o pé do outro lado. Mas por quê? Porque com a mão e com o pé ele tem direito, consegue trabalhar. Mas se ele roubar de novo, aí ele vai para a morte. Então eu falei, por isso que ele tivesse uma consciência que ele não pode fazer aquilo. Mas agora se a pessoa nasce e os pais deixam fazer o que quer, igual o senhor falou, ele pega o negócio e começa a chorar para a mãe ir lá,
defender ele já vai crescendo sabendo que ele pode fazer as coisas erradas. E mesmo assim, igual eu vejo assim, outra parte que eu falando sobre a igreja aqui, da nossa igreja. Se a igreja fosse totalmente, desde o começo, ensinada, os diáconos, os porteiros chegassem, sabendo que todos tinham que chegar na igreja e fosse orar. E se for igual ao antigo, o porteiro, o diácono ficava lá, se a pessoa chegasse e ficava conversando, vai orar. Mas todo mundo aprendia que tinha que chegar na igreja para orar também. Mas como não tem esse ensinamento, a gente não sempre vai tudo seguindo o que os outros vão fazendo. Em base no que o senhor falou aí, eu vou fazer esse comentário aqui. Tá? O senhor também? Uma reflexão aqui, o senhor respondeu já a pergunta, eu ia responder. Né? É que eles estão fartos, irmão, de tanto conhecimento. Nós estamos pior que os gregos, vomitando palavras. Só que falta um pouco de repetição. Ortopraxia. Isso. A gente está igual os gregos. Por Igual os iluministas. Só que muita fala e pouca ação. Não são os que conhecem a lei que serão justificados pela lei, né? Mas os que praticam. Bom, todo o pensamento que a gente tem numa sala como essa aqui, de pessoas que opinam, que falam, né? Que fazem as suas declarações, nos leva ao seguinte: mas e se? E se a gente colocar assim em prática? A gente pode ser levado para o legalismo. Então, o que é o legalismo? Ele está ligado com o pelagianismo, né? E está ligado com o semi-pelagianismo, que pode estar ligado com exemplos como esse. Legalismo é a justificação ou a autojustificação, seja pelas boas obras particulares, seja porque guardou um mandamento. As 2 homens subiram ao templo. Você vê a ironia de Jesus. Jesus é o mestre das ironias, irmãos. Vocês nunca percam isso na hermenêutica de vocês. Está lendo o Novo Testamento? Está vendo que Jesus vai abrir a boca dele? Ele vai usar várias figuras de linguagem. E de vez em quando ele usa umas ironias, que é uma coisa assim que você não ri. A ironia não é para rir. Ela te leva a uma outra reflexão. Ele diz: 2 homens sobem ao templo a orar. Eles dizem sobem ao templo a orar. Aí 2 homens. Aí ele faz o contraste. Um fariseu e um publicano. Lado a lado. Aí o fariseu faz a oração legalista dele. Graças te dou. A oração legalista que diz: graças te dou, ó Pai, porque sou isso, aquilo, outro, faço isso, aquilo, outro, e não sou igual esse, aquele outro. Olha só que perigo para cada um de nós aqui. Senhor, eu quero que te dê graças pelo que eu sou e pelo que eu não sou, pelo que eu faço e pelo que eu não faço. Aí quando ele se compara nem como esse aqui, o tal do publicano. Aí o publicano, né, que é o funcionário público, meu irmão. O publicano é o funcionário público. É o atendente do balcão, é o atendente da coletoria. Mateuzinho. É o Mateuzinho. Nem levantando os olhos, diz. Nem levantando os olhos, mas batia no peito e dizia a Deus, né? Tem piedade de mim, pecador. Porque se fosse enumerar a quantidade de pecados que se pratica, o que diz o salmista? Nem contando o fio de cabelo. As minhas iniquidades são muitas. Então tem piedade de mim, pecador. Fim de culto. E diz: quem desceu justificado e quem desceu sem justificar-se, sem justificação. Cristo trata da doutrina da justificação do pecador. Porque não tem satisfação a ser dada, não tem explicação o porquê eu fiz isso, aquilo, outro. A explicação é essa daqui: o pecador peca. É pecador porque peca porque é pecador. É um ciclo vicioso. Quer dizer que não é só a estrutura da sociedade. Tanto é que os padres do deserto saem de sociedade e vão viver nas cavernas porque eles querem buscar maior contato com Deus. Mas, o que diz o apóstolo Paulo?
Ele diz que esse afastar-se da sociedade e esse tipo de autossacrifício é um legalismo, é um pecado. Eles negam, por exemplo, o casamento. Aí Paulo fala, é uma coisa natural que Deus estabeleceu, o casamento, a vida em sociedade e a vida em família. Eu quero me tornar celibatário. Você se torna celibatário, mas você não se torna um monge. Você é um celibatário, mas você vive em família e em sociedade. Você só não se casa. Não, eu tenho que ir para um monastério, eu tenho que ir para um convento. E lá no convento que se descobre? Se descobre que no convento acontecem abortos. Como que acontece um aborto? Como que acontecem abortos num convento? Não pode ser. Acontecem coisas ali que as mulheres que abandonaram o hábito voltaram para a família e disseram: aqui eu peco menos do que se eu estivesse lá. Por quê? Acontece isso, aquilo, outro. Não é uma difamação, é o testemunho interno de quem esteve lá e que diz: no convívio de mulher com mulher, de homem com homem, acontece aquilo que tem que acontecer. Essas práticas aí que a gente chama de imoralidades. Acontece. Portanto, não adianta só se afastar da sociedade, porque o problema não é a sociedade, o problema está em cada um de nós, individualmente. E quando se ajunta um pecador com outro pecador, diz, como está escrito no livro de Jeremias, que eu insisto em falar. O livro de Jeremias diz: um ao outro ajudou. E disse ao teu próximo: esforce-te. Para fazer o quê? O mal. Fazer um ídolo. Fazer um ídolo de madeira. Eu nunca uso um texto desse na igreja, fora do contexto. Dois caras se ajuntam para falar: vamos derrubar a árvore e vamos fazer um Deus. Fazer o mal. Eles se ajuntam para fazer o mal. Assim são os pecadores. E o Salmo primeiro fala: não se assente à roda dos escarnecedores. Não ande nesse caminho. Esse consórcio entre duas pessoas. O que disse o apóstolo Pedro para Safira? Por que concertastes com o teu marido para tentardes ao Espírito Santo? Um concerto entre marido e mulher para tentar ao Espírito Santo. Onde que começa o mal? No casamento entre homem e mulher, marido e mulher. Como que vai escapar de uma realidade dessa? Que estrutura social aí vai criar? É grave, a doença é gravíssima, é uma doença terminal. Por um lado, ser levado para o legalismo, que a gente tem que frear, né? O apóstolo Tiago, ele fala: você coloca o freio na boca do cavalo, você segura o bicho, que é uma potência, né? Você consegue correr aqui e diminuir a potência dele, segurar ele. Um pequeno leme, você consegue comandar uma nau no meio dos mares. E vocês não conseguem controlar a língua. Vocês não conseguem controlar a língua, porque de uma mesma fonte sai água doce e salgada. Com a mesma boca que se prega a palavra de Deus, dá glória a Deus e aleluias, se amaldiçoa o próximo, feito a imagem e a semelhança de Deus. Aí Tiago fala: não convém que isso seja assim. Ele corta, né? Não convém que isso seja assim, não pode ser assim. A conversão de cada crente começa por onde, então, senhores? De acordo com Tiago? Pela língua. Que Tiago fala: quem controla a língua, controla o corpo todo. Se você controlar a sua língua, você controla o corpo todo. Aí vai ser perfeito. Mas se não controla nem a língua, diz que uma faísca sai do inferno, pega a língua e incendeia o bosque inteiro. A gente acaba com tudo com palavras. Eu acho interessante, pastor Rogério, não coloquei no raciocínio do Cid, foi o amor de Moisés para com o povo, que Deus tirou com o povo e falou: eu vou matar esse povo. Moisés falou: se tu quiser matar esse povo, tira meu nome do livro da vida. Rapaz, eu fiquei admirado com essa palavra aí. Um por todos. Senhor? Pastor Rogério, a gente analisa a situação e todo mundo tem um bode expiatório para poder transferir a culpa. Quando o camarada erra, fala: não, eu errei por causa de fulano, ciclano e bertano. Só se a gente analisar a palavra de Deus... É a intenção socialista. Isso. Para cada pergunta que nós fazemos, a Bíblia tem uma resposta. Pode ser na área social, ciência, qualquer tipo de área, a Bíblia tem uma resposta. E Lamentações de Jeremias, o que diz aqui? Do que se queixa o homem? Ele se queixa
dos seus próprios pecados. Aí você vai conversar com uma pessoa que está numa vida deplorável, ele começa que, eu sou vítima da sociedade, né? Eu sou vítima do governo. Ele é vítima das suas próprias decisões e das suas próprias escolhas. É isso que a Bíblia diz. Entendeu? Se eu errei, o problema do ser humano, quando ele erra, ele não quer reconhecer o seu erro. Entendeu? Ele quer transferir a sua culpa a quem? À sociedade, ao governo. E a Bíblia diz, do que se queixa o homem? É das suas próprias decisões e das suas próprias escolhas. Porque a lei da semeadura é essa. Tudo aquilo que nós plantamos, ou mais cedo ou mais tarde, a colheita ela vai vir. Com juros e correções. Corroborando essa ideia dele, é a ideia de Tiago. Ninguém ao ser tentado diz de Deus contentado. Pronto. E engraçado que a tentação nem vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas também nem vem do diabo. O problema está no... Atraído e seduzido pela própria concupiscência. Isso. A gente está naquela situação que, já que não tem solução, vamos colocar um remédio. Já que não tem solução, vamos entregar. Não é cada um para si e Deus por todos. Foi bem no início isso, né? É? A mulher que tu me deste. Pronto. Senhor? Acho que a gente esquecendo um pouco da estrutura social, desses 3 pilares que a gente colocou aqui, ó, cadeia, cemitério, hospital, a gente faz parte dessa estrutura. E muitas das vezes a gente faz o nosso pré-julgamento. Quem entra e quem não entra. Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Porque a gente quer sentar no trono de Jesus. Ultimamente a estrutura social nos colocou o meio acadêmico e nós éramos crentinhos. Hoje nós somos o grupo evangélico, é isso que a mídia diz, né? E sendo assim a gente responde pelo meio social. A gente tem um respaldo no meio social, uma contribuição social com a sociedade, né? A gente está inserido, ou positivo ou negativo, mais positivo do que negativo. Algum meio intruso, algum de xereta e alguns resolvendo, né? É assim que a mídia lê a nossa vida hoje. E assim está colocado. E aqui está a pirâmide nossa, uma contribuição dentro desse pilar que nós estamos estudando. Uma história longa, pesada, muito produtiva. Não dá tempo de nós estudar tudo isso aqui hoje. Sim. Mas é uma reflexão pesada. Qual que é o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é a gente seguir um princípio dos reformadores que diz que a igreja reforma a si mesma. Bem, a igreja sempre reforma a si mesma. Nós não vamos conseguir ter mais uma reforma como nos moldes lá da Idade Média. A estrutura do mundo da igreja é outra. Mas cada igreja, cada denominação, com cada ministério, reforma a si mesmo. Ou seja, tem que retornar a doutrina da Bíblia sobre este assunto. Trazer a Bíblia para a centralidade, deixar a Bíblia falar por si mesmo. Por quê? Se por um lado a gente tem que criar mecanismos para segurar o pecado, a gente não está conseguindo. Aí isso já sempre tem os pares, né? Chamado de antinomismo. Hoje a gente percebe, pelos exemplos que foram citados aqui, que nós estamos andando no antinomismo. A palavra antinomismo significa não tem lei. Já que nós não somos justificados pela lei, as obras não salvam, não tem o que eu fazer, o pecado é tão grave que eu não consigo solucionar, então deixa que Jesus solucione por si só. E me entrego ao liberalismo teológico, à liberalidade moral e à libertinagem da vida. Quer dizer, por liberando tudo, cria-se o antinomismo. Uma vida sem regras, sem leis, sem normas para a salvação, tá? Sempre lembra isso, para a salvação. Não tenho o que eu possa fazer para me salvar. Eu não quero ser legalista, criando um monte de regras, né? Não entra aqui se não tiver carteirinha de membro, não sobe para o púlpito se não tiver gravata. Eu não quero criar um monte de regras para não ser legalista, tá bem? E por outro lado, eu não quero ser antinomista, andar por aí e subir de camiseta regata no púlpito. Não dá esse pensamento. Por isso a gente tem que fazer o quê? Retomar a doutrina, a armatiologia, e perguntar, dentro da armatiologia, onde que cabe a palavra graça, a armatiologia. Onde que cabe a palavra graça dentro da doutrina do pecado, e pegar a doutrina da graça, agora, junto com a teologia sistemática, e trabalhar
essa doutrina. Tem um pecado. Não tem como eu pagar por esse pecado. Não posso andar como se não tivesse pecado. Entregue ao liberalismo. O que a senhora Graça tem a me dizer? O que a Graça tem a me ensinar? Para eu não aprender nem com os legalistas, nem com os antinobistas, nem com o pessoal da teologia liberal, nem com o pessoal da nova era, nem com as religiões apócrifas, nem com os irmãos, os primos por aí afora, mas aprender com Cristo e os apóstolos sobre a graça de Deus. Como que a graça de Deus vai me orientar neste século presente, da maneira que eu tenho que me comportar diante de Deus e dos homens. Quem levantou a mão? Será que o alianismo dentro desse contexto do legalismo não está nos empurrando um pouco, irmão? Muita informação, muito conhecimento sem estrutura? Eu não estou entendendo o raciocínio. Estou falando, toda essa modernidade, a plasticidade que nós estamos vendo aqui hoje, será que o meio de comunicações ele não está manobrando o pensamento das pessoas para ficar tão assim, tão light? Sim, ele está fazendo essa parte que é a parte dele. É uma massa de manobra. Como que a gente faz para poder A Bíblia, a oração. acabar mesmo, literalmente? Oração, irmão. Para mortificar a carne. A proposta não, a solução é a figura do pastor. Você lembra que o pastor falou ontem, né? De quem que é o culto de Santa Ceia e de doutrina? Nossa. É do pastor da igreja. Pastor da igreja é colocado, por isso que a palavra pastores e doutores, lá no livro de Efésios, é colocado lado a lado. O pastor tem que ser um doutor de Bíblia. E o doutor de Bíblia pastoreia a igreja. Então, de quem que é o culto de doutrina e de Santa Ceia? De quem que é a palavra? Do pastor. Por que a gente deu uma alargada no colarinho do palhaço? Deu uma alargada porque cultos de doutrina deixaram de ser de doutrina. Usamos um eufemismo, né? Não é um eufemismo errado, mas é um eufemismo, né? Porque a gente entende que doutrina tratava-se dos bons costumes. A palavra de Deus e os bons costumes. E o culto de Santa Ceia é aquele culto de apertar os parafusos, de pôr De a intimidade, casa né, em pastor? ordem. É mesa. Mesa é intimidade, é família. Mesa, família. Sentar à mesa. Se o senhor me permite, Paulo escrevendo a Timóteo, na 1 de Timóteo 3, 14 e 15, ele diz: estas coisas te escrevo esperando ir ver-te logo. Todavia, entretanto, se eu tardar para que vos saibas, para que vós saibais como convém te comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então Paulo, ele está dizendo o seguinte, assim como ele disse em outra ocasião: eu não me canso de vos falar as mesmas palavras. Também me lembro de Moisés em Números, que coloca a casa de Israel cercando um monte para vos falar o que passou, porque é uma geração que desconhece. Isso. Então, falar as mesmas coisas, eu trabalho no comércio, eu faço a gestão de uma loja, e quase todo dia eu tenho que falar as mesmas coisas para os colaboradores, massificar as ideias. Então, é um exercício mental que não deve ser só mental na igreja do Senhor. Deve ser um exercício mental, porém, com a graça e o poder da fixação que só o Espírito Santo tem. Por quê? Porque a gente está vendo que, como o senhor disse, os meios de comunicação estão massificando em todo momento uma nova maneira de viver. Paulo está dizendo, olha, a igreja é a casa e é a morada do Deus vivo. E ela é o fundamento, é aquela que segura a bandeira da verdade. Estamos em um tempo pós-moderno de relativização de tudo. Tudo é relativo. Então, pastor Rogério, é a ortodoxia. Olha o que o nosso professor falou. Temos que fazer a pergunta: como eu resolvo o meu legalismo e o meu antinominismo? Eu vou perguntar para quem? Para as Escrituras. As Escrituras me apontam a medida da graça. E é as Escrituras, em primeiro lugar, e a ortodoxia teológica, tradição teológica. Irmãos, ninguém tem uma revelação nova. Quem pode dizer que tem uma revelação nova? Não, nós não estamos dizendo nada novo, né, pastor Rogério? Tudo que estamos dizendo já foi dito. E eu acredito que por gente melhor do que a gente. Então, temos que
que rememorar isso, temos que levantar isso. Obreiros do Senhor, pastores, evangelistas, pregadores, os púlpitos, o pastor Rogério já falou isso aqui, os púlpitos que é uma obrigação, quem está nessa escola dominical, assumir o púlpito, ser alguém ortodoxo, comprometido com as escrituras, desprovido de vaidade. Eu não quero pregar aqui para voltar de novo, eu quero pregar aqui para entregar todo o oráculo de Deus. É o famoso entrega o que não é teu. Mas entregar o que não é meu, não é entregar o que eu penso sobre a palavra, é o que a palavra me fez pensar. Porque o antônimo de exegese é a exegese. A exegese obedece uma estrutura ortodoxa, histórica, e toda a análise do texto. Agora, a exegese é aquilo que o pregador foi lá e arrancou do texto. É mais ou menos o que o Hernandes Dias Lopes disse. Eu tenho uma mensagem, só falta o texto. Quando na verdade o caminho é, eu tenho um texto, vou pedir para Deus me iluminar a mensagem do texto. E aí, nós vamos deixar de ter muitas palavras para ter muita ação e poder de Deus. Não é o volume de informação, é a informação que nós estamos dando. O problema é que a gente está, o nosso século, né, pastor Rogério, é o século da informação. Vou fazer 40 anos. Eu sou da época que no meu ensino médio eu ia para a biblioteca. E ainda roubava dinheiro do meu pai, porque eu falava que eu precisava de muito dinheiro para fazer um trabalho. Ele me dava, eu passava por baixo da catraca e usava o dinheiro para o fliperama, para tudo mesmo para o trabalho. Né? Mas hoje a informação está na onde? Na ponta da mão. Então o nosso problema não é a informação, é a qualidade da informação. Não é a pregação, é a qualidade da pregação. Desculpa, pastor. A salvação da lavoura são os pregadores. Os pregadores que sejam bíblicos, tá? Bíblicos. Nas aulas de hermenêutica, quando eu tenho oportunidade, eu ensino o seguinte: irmãos, pregação textual. Pregação textual, evitem pregação temática, deixa a pregação temática para os senhores doutores ali. Nós que somos assim, cuidadores, pregação textual, pega o texto, linha a linha, vai tratando o texto do começo ao fim, termina o pensamento, porque aí você está no trilho do trem. Trilho do trem só pode andar por aqui, ele não é um cavalo, ele não é um navio, ele é um trem, só anda no trilho. Pregação é um trem, só anda no trilho. Pregação hermenêutica é pregação textual, você trabalha o texto. Bom, trabalha o texto, você fica na ortodoxia. O que a gente está perguntando? Eu não quero ser levado pelo relativismo, liberalismo, nova era, religião, internet, porque eu só tenho uma alma e uma chance de salvação. Eu errei. Se um guia outro, se um cego guia outro cego, cai todo mundo no buraco. Se eu errei, qual que é o prejuízo? Eu me perco, a minha alma se perde. E eu não me perco sozinho. Os que seguirem o que eu estou ensinando se perdem junto comigo. Não é que se perdem também. Por isso, já que pela reforma nós temos a palavra de Deus e traduzida em bom português, graças a Deus, o que a gente pode terminar dizendo? Senhor, qual que é a doutrina que eu tenho que me sustentar para poder resolver a questão do pecado? Eu trago os irmãos para Tito 2, 11 e 15. Aí a gente vai para a plenária. Tito 2. Porque a graça de Deus se há manifestado, se mostrado também, trazendo salvação a todos os homens. Em todas essas camadas que a gente estudou aqui. A todos os homens, não há acepção de pessoas. Ensinando-nos que, olha o ensinamento da graça, para a gente não seguir o guia errado. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, fala de renúncia, a graça fala de renúncia, renunciar o que é mundano, e fala o que a gente tem que fazer. Viver neste presente século, não dá para viver no século de Lutero, nem de Cristo, tem que ser na pós-modernidade, tem que ser no século da nova era, tem que ser no século do liberalismo teológico, tem que ser no presente século. De que maneira? De uma maneira de um homem justo, um homem piedoso e um homem sóbrio, não embriagado com ideologias. Ideologia de esquerda, de direita, de centro, política, social, embriagado com nada. De uma maneira sóbria, justa e piedosamente, a consciência de que Deus está perto, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus
e nosso Senhor Jesus Cristo. O grande Deus aparecendo e o Senhor Jesus Cristo. O Pai e o Filho. Quem está aguardando a volta do Senhor Jesus e do Pai, meus irmãos, não vai por ideologia, não vem de doutrina. Quando assumir ali a tribuna ali, prega a palavra a tempo e fora de tempo, segue a linha da ortodoxia do texto e cada um pegue aquilo que Deus distribuiu a cada um. Amém? Amém. Agradeço a atenção dos irmãos, a participação também muito honrosa, e semana que vem, permitindo Deus, a gente retorna. Semana que vem, pastor Rogério, a aula é o perigo do ensino progressista. Então chama quem faltou, gente. Olha quem faltou, chama hoje. Tem